Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre o arrebatamento. Apenas uma introdução sobre tribulação e grande tribulação. Se você procurar na Bíblia, vai encontrar diversas palavras que falam em tribulações, sofrimentos que as pessoas passaram por conta de um governo, ou de uma lei, ou de perseguições, de mortes, decapitados, enforcados e por aí vai. A Bíblia é cheia de exemplos de tribulações. O próprio dilúvio foi uma tribulação da época, mas a grande tribulação só acontecerá uma única vez. E se você analisar mais a fundo, todas as tribulações que existiram contra o povo de Deus, todas, sem exceção, o povo nunca foi arrebatado. Todos sentiram na pele o sofrimento dessas tribulações. Vamos começar então em Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 2. O título é Yeshua, ou Jesus, anuncia a destruição do templo. Versículo 1. Assim que Yeshua saiu do templo e seguia adiante, os talmidim, ou seja, discípulos, alunos, se aproximaram dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Versículo 2. Mas ele lhes respondeu: Vocês veem tudo isto? Eu lhes digo que eles serão totalmente destruídos. Nenhuma pedra ficará em pé. Observe que o Messias não puxou esse assunto sobre o templo. Pelo contrário, os discípulos que se vangloriavam em ter um templo de tamanha grandeza. Aí o Messias vem e dá um gelo neles, dizendo: Olha, não vai ficar pedra sobre pedra. É tão grande, tão maravilhoso, tão esplendoroso, mas não vai sobrar absolutamente nada. Até porque templos são obras das mãos dos homens, e não das mãos do Criador. E de fato, isso aconteceu em torno de 70 anos após esse episódio. Essa profecia do Messias, de fato, aconteceu. Observe que o assunto templo acaba aqui. Eles saíram do templo e agora o assunto vai ser no Monte das Oliveiras. Subtítulo: O princípio das dores. Versículo 3. Quando ele estava assentado no Monte das Oliveiras, os talmidim, ou seja, discípulo, aluno, se dirigiram a ele. Diga-nos, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e de que o Olam Hazé, ou seja, este mundo, esta era, está terminando? Então eles questionaram quando que aconteceriam essas coisas, o princípio das dores. E qual seria o sinal de que esse mundo, essa era, estaria terminando? No versículo 4, Yeshua, Jesus, respondeu: Cuidado, não deixem ninguém os enganar. Como você vai ver que alguém está te enganando? Como você vai entender isso? Julgando. Como você vai julgar, avaliar, se você aceita absolutamente tudo o que te falam como verdade? E isso diz respeito aos líderes religiosos também, pois tudo o que eles falam vem de Deus, não é mesmo? Absolutamente não. Você precisa aprender a julgar, a analisar tudo o que te falam, seja quem for. No versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou o Messias,
e desviarão a muitos. E por que desviarão a muitos? Porque não pensam. As pessoas hoje elas não pensam mais, elas não avaliam o que estão ouvindo e vendo. Versículo 6: Vocês ouvirão rumores de guerras por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Versículo 7: Porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras. Haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Aí você me fala, mas isso sempre aconteceu. Sim, aconteceu antes do Messias, durante o Messias e depois do Messias. Mas o que precisamos observar é a proporção de tudo isso. A proporção de hoje é a mesma dos tempos atrás? O que você acha? Antes, isso acontecia aqui e acolá. Mas e agora? Nos tempos de hoje, como estão as coisas? O mundo está caminhando para um governo único? Para uma única ordem? Por exemplo, pode ter acontecido um que outro no nosso país anos atrás, mas parece que os terremotos estão se tornando mais frequentes até aqui, não é mesmo? E tsunami? Até isso já conseguimos ver por aqui no Brasil. Versículo 8: Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Versículo 9: Nesse tempo, vocês serão presos, punidos e condenados à morte, e todos os povos os odiarão por minha causa. Versículo 10: Nesse tempo, muitos serão enlaçados, ou seja, preso, abraçado pela traição, e odiarão uns aos outros. Versículo 11: Aparecerão vários falsos profetas e enganarão a muitas pessoas. O que mais tem hoje são falsos profetas, líderes religiosos que enganam o seu povo simplesmente para se manter no poder e se manter financeiramente bem. Líderes que andam conforme as leis satânicas desse mundo, que levam seus membros para o matadouro espiritual e físico, que se escondem atrás de suas mentiras. Versículo 12: E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento das leis do Criador. Isso é tão nítido hoje que, se você perguntar para uma pessoa qual foi a última vez que ela pegou a Bíblia para aprender do Messias, ela não vai saber te responder. E quando ela te responder que leu, o que ela lembra são as palavras do seu falso profeta dizendo que ela tem que ser rica, por exemplo, que ela tem que prosperar para ajudar na obra de Deus, que você precisa ser empresário e por aí vai. As pessoas não querem mais saber o que o Criador quer delas. Elas querem saber de agradar seus líderes e suas denominações. Querem saber de agradar as coisas desse mundo. Não se preocupam em ficar mal com o Criador, mas se preocupam com o que os outros vão falar se ela não tomar atitudes que o povão todo faz. Versículo 13: Mas quem suportar até o fim será libertado. Versículo 14: E estas boas novas, ou seja, evangelho, porque esse é o verdadeiro evangelho, não tem nada a ver com prosperidade, mas sim com boas novas, a respeito do reino
serão anunciadas em todo o mundo como testemunho a todos os goim, ou seja, não-judeus. Então, as boas novas, o evangelho a respeito do reino, serão anunciadas a todo o mundo, a todos os não-judeus. E então virá o fim. Pessoal, um recadinho bem rápido. Caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre o arrebatamento, peço que te inscreva e ative as notificações escolhendo a opção Todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Peço também que ao final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Também aqui no canal temos uma playlist sobre o dízimo. Caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, basta acessar. No próximo vídeo, vamos começar a estudar sobre a grande tribulação. Eu vou encerrar o vídeo por aqui para que ele não fique tão longo e cansativo. Tá certo? Então, no próximo, vamos continuar no capítulo 24, porém no subtítulo A Grande Tribulação. Lembrando que a grande tribulação vem depois do princípio das dores. Que o Criador os abençoe e fiquem na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.